Eu quero ler um texto para vocês bem conhecido. Eu espero que você possa acompanhar aqui no telão conosco, para que a gente possa começar a conversar sobre um assunto bem sério, mas que vai gerar frutos na sua vida e vai gerar frutos na minha vida. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6, nós vamos ler um texto bem conhecido, muito conhecido. Por isso que eu só vou pedir a sua atenção, porque assim que a gente começar a ler, você já vai se identificar e vai ficar na bênção. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Guarda ela no nosso coração, Senhor. Que essa semente que vai ser lançada agora não seja uma semente, ó Deus, que amanhã seja roubada da nossa vida, mas que essa semente possa gerar frutos na vida de todos que estão aqui e de todos que estão em casa assistindo esse culto nesse momento, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão e irmã, quando a gente pensa nessa expressão, para que a gente possa caminhar de uma forma bem concisa e termos um tempo de louvor no nosso final de culto, quando a gente pensa nessa expressão, num piscar de olhos, automaticamente é como se a gente estivesse usando uma figura de linguagem que expressasse uma abreviação de tempo, de um tempo que passou rápido, de um tempo que passou de forma acelerada sobre a sua vida. Quando a gente usa essa expressão, nós usamos ela para simbolizar coisas que passaram rápido de maneira boa, mas coisas também que marcaram a nossa vida de forma negativa e também foram rápidas demais. Como por exemplo, você pode voltar para casa hoje e dizer assim: meu Deus, o culto foi tão bom que passou num piscar de olhos. Quando eu estava começando a gostar, o pastor começou: que a graça, que a paz, que o amor, vão para casa em nome de Jesus, pronto. Assim como você pode olhar para um filho seu e dizer assim: meu Deus, esse menino era um bebê, e num piscar de olhos, olha o tamanho desse menino, é um homem, passou rápido, entende? Ou para expressar um acidente: meu Deus, eu estava dirigindo o meu carro e tal, e eu estava tão cansado que num piscar de olhos eu desci o carro e aconteceu um acidente. Piscar de olhos pode simbolizar tudo isso, algo bom na sua vida, mas pode simbolizar algo também de muito, mas muito difícil. Então hoje, essa afirmação, ela nos leva a refletir sobre a vida de um homem, exatamente do homem que escreveu esse texto que a gente acabou de ler. Ele escreve não para um grupo de pessoas, tanto é que a carta se chama Timóteo, segunda carta a Timóteo, ou seja, era um papo pessoal, era uma conversa entre pessoas que caminharam juntos. E aí quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, gente, a gente precisa entender que nós estamos falando, pelo menos para mim, depois de Jesus Cristo, no principal homem ou principal referência do Novo Testamento. Se você não sabe, você vai ficar sabendo. Esse homem, que era um homem muito capaz, muito inteligente, ele escreveu sozinho metade do Novo Testamento. A sua Bíblia, quando você chega no Novo Testamento, ela é composta por 27 livros, ele sozinho escreveu 13, sozinho, com a sua mão, com a sua pena, ele escreveu 13 livros. É um homem que se chamava Saulo, nascido em Tarso, era fariseu, foi instruído aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Era um homem tão religioso que não aceitava aqueles que começaram a seguir o caminho, ou aquele que era o caminho, um dos apelidos que deram a Jesus naquela época. E ele conseguiu autorização, vê só como o cara era doido, ele conseguiu autorização para perseguir, prender e açoitar aqueles que diziam que seguiam Jesus.
Foi numa dessas que ele estava indo a uma região, a uma cidade chamada Damasco, quando uma luz brilha sobre a sua cabeça, e uma luz muito forte, ele cai do cavalo, e no meio dessa luz surge uma voz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dessa experiência, esse homem entrega a vida a Jesus. Como muita gente acredita, muitos historiadores acreditam, ele tinha uma idade muito parecida com a de Jesus, muito parecida. Então, se a gente leva em consideração que nosso Senhor Jesus morreu com 33 anos, provavelmente essa experiência dele de ter caído do cavalo, procurando prender os irmãos, os crentes que estavam professando Jesus, tem acontecido por volta dos seus 40 anos. Um espaço de 7 anos para esse rapaz entregar a vida a Jesus. Mas isso acontece. Ele entrega a vida a Jesus, ele procura a igreja em Jerusalém, mas quando ele chega na igreja, ele era uma pessoa tão difícil, mas tão difícil, que sabe o que a igreja fez? Não quis ele. Já pensou, gente? Ele chega na igreja e Pedro, que era um dos homens mais fortes entre os discípulos, fica assustado e diz: não, esse cara não se converteu não, mas esse cara estava prendendo todo mundo. Ele está aqui, daqui a pouco ele passa a perna na gente e todo mundo aqui vai preso. Não deixa não, bota ele para fora. Gente, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos começa com esse rapaz se convertendo, tentando ir para a igreja. Quando ele chega na igreja, o pessoal não quer ele, e termina a igreja botando ele para fora. Compra uma passagem num barco, bota ele dentro desse barco e manda ele para a cidade dele, chamada Tarso. É assim que termina o capítulo. Graças a Deus, como eu falei, Deus não nos dá aquilo às vezes que pedimos, mas Ele sempre nos apresenta pessoas que podem nos abençoar. Quando a igreja não quis ele, um homem chamado Barnabé se levanta e decide discipular a vida do apóstolo Paulo. Esse homem, ele desaparece na história e aparece de novo no capítulo 13 de Atos, em uma conferência numa igreja em Antioquia, e é lá que o Espírito Santo fala com ele. Mas isso tem tempo. Um homem que se converteu com 40, a palavra diz que ele passou 14 anos, não é 14 dias não, gente, 14 anos distante. Ele aparece de novo na Bíblia depois de 14 anos. Se ele se converte com 40, ele tem aproximadamente 55 anos. A igreja de Nazaré em Açu é conhecida como uma igreja que tem jovem. A gente ganhou esse apelido na cidade. Graças a Deus, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: eu sabia que você era um menino. Olha aí, sabia que você era uma menina. Você está com essa cara meio acabada, mas eu sei que você é mais novinho. Diga aí. Meu Jesus, hein? Só o pastor dessa igreja que manda dizer essas coisas, não é? Isso significa, gente, que não existe pretexto ou desculpa para a gente não servir a Deus. Porque ele começa essa jornada dele, ele começa a abrir igrejas, ele começa a pregar, ele começa a evangelizar com 55 anos, meu amigo. Ele não era um meninão de 20, de 30, não. Capaz já era um pouquinho mais velho, mais experimentado. E ele começa, escreve a sua primeira carta, depois de uma visita a uma cidade, ele vai lá, prega, o povo se converte, e ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, depois ele escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, e ele não para, começa a evangelizar, a pregar, e haja ele escrever carta, mas, num piscar de olhos, a vida desse santo homem chega no final. E aí por volta de seus 77 anos, alguns dizem 79 anos, ele está preso em Roma, e ele se lembra de uma pessoa, e essa pessoa se chama Timóteo, que para ele era um filho. Timóteo era um menino que não tinha pai. Talvez, alguns dizem que quando ele ficou sabendo que sua mulher estava grávida, ele fugiu, o pai dele era grego, e ele foi criado só pela mãe e pela avó. E aí Paulo, quando conheceu ele, talvez simpatizou com o menino, e decidiu discipular o menino e tratar o menino como filho. Pediu permissão à mãe, pediu permissão à avó para levar o menino
em suas viagens missionárias, a avó permitiu. Ou seja, tem uma ligação muito forte aqui, tipo de pai para filho, sabe? Porque na sua última despedida, no seu último momento, ele se lembra dele. E ele decide escrever, gente, uma despedida linda. Linda, a gente está estudando agora, a gente está conversando sobre uma despedida. Tem 3 despedidas na Bíblia que me marcam muito. A de Jesus, que é a mais bonita, é top. A despedida do profeta Samuel, meu amigo, é linda. Antigo Testamento, quando o guerreirão se levanta e diz: ó, meu tempo está chegando aqui, hein? Vocês estão conversando, eu sei que tem algumas pessoas aí conversando, falando umas coisas ao meu respeito. Mas antes de morrer, eu quero perguntar a você, já pensou, gente, o povo de Israel todo, a nação de Israel sentada, e o profeta Samuel perguntar: se eu roubei alguém aqui, se eu menti para alguém, se eu enganei alguém, que se levanta agora que eu vou restituir. E a Bíblia diz que a nação de Israel baixou a cabeça e se ajoelhou diante do profeta. Meu amigo, ô despedida. Só que a mais emocionante para mim é do apóstolo Paulo, porque pertinho de morrer ele escreve para o seu filho na fé e diz: Timóteo, meu filho, a minha vida já está sendo oferecida como uma oferta. Oferta de libação é como se fosse uma oferta de bebida. A minha vida vai ser derramada, é como se ele estivesse dizendo isso. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Timóteo, meu filho, eu sei que a partir de agora, a minha coroa já está nas mãos do meu justo juiz, o Senhor Jesus, que me dará naquele grande dia. Sabe, é uma despedida, irmãos, tão emocionante. Se você continuar lendo, você chora. Que ele vai dizer: Timóteo, todos me abandonaram. Já pensou, gente? O cara que abriu mais igreja na Bíblia, não tinha ninguém com ele. Aí ele vai dizer: só Lucas que está aqui perto de mim, o médico. Mas todos me deixaram. Aí ele diz: olha, passe na casa de Carpo e pegue a minha manta, pegue os meus livros e traga para mim. Aí ele diz: mas venha logo, porque o inverno está chegando, pode ser que eu não resista. Gente, é uma despedida muito linda. É linda, irmãos. É de se emocionar. A vida de um dos maiores heróis do Novo Testamento passou assim, num piscar de olhos. Isso significa, meu querido irmão e minha querida irmã, que a nossa vida também é igual a dele. Igual. Eu acho que você já deve ter usado essa expressão. Eu já usei essa expressão. Eu tenho uma filha hoje, tem 14 anos. Vai fazer agora 14, nesse mês de maio. E às vezes até eu entro em crise. Por quê? Porque às vezes a gente quer tratar ela como uma criança, e ela não é mais uma criança. Às vezes ela pergunta uma coisa, a gente quer devolver como se fosse uma criança. Agora ela já está começando a querer mais independência, no sentido de querer sair, né? Pai, eu vou sair com as amigas da escola. Desse jeito mesmo, gente. E tipo, não é me convidando, eu sei que eu não sou bem-vindo lá. Entende? Não sou bem-vindo. Vou sair com as amigas da escola, não sei o que, tal. Pergunta, pai, né? Maria, só vai as meninas mesmo. Né? Segurança, né? Porque se for menina, a gente já fica ali, numa mesa vizinha, cercando, né? Ela não é tal. E eu não estou acostumado com isso, mas eu vou ter que me acostumar. Por quê? Porque a minha filha, ela cresceu assim, num piscar de olhos. Faz 7 anos que eu cheguei aqui, irmãos. 7 anos. Quando eu cheguei aqui, Maria era desse tamanho, sabe? E naquela altura ali, há 7 anos atrás, os meninos aqui que são testemunhas, o pessoal da igreja que me recebeu, quantas vezes a gente não fala, eu falava aqui em cima, a gente nem tinha isso aqui, ó. Esse piso aqui, esse altar não tinha não, era no chão. E naquela época a gente já falava: gente, vai chegar um tempo que Deus vai me permitir batizar as minhas filhas aqui, batizar os filhos de vocês. Gente, foi num piscar de olhos, daqui a pouco eu estou aqui batizando Maria.
batizando Natan, batizando Tiaguinho, sabe, batizando os meninos da nossa geração, Pedro Igor, gente, os nossos. Foi assim. A gente está lutando agora por uma transição. E se nós não acordarmos, também vai ser assim. Daqui a pouco esses meninos vão estar com 20 anos, 25 anos, sabe? Querendo já talvez um espaço ainda maior aqui, para pregar, para cantar e tal, e não sei o quê. E a gente aqui também, é ou não é? Vão ter que engolir a gente está aqui também, servindo o Senhor junto, mas vai ser rápido. Um sonho que a gente tinha de fazer um batismo, daqui a pouco a gente vai ter um sonho de casar os nossos filhos, de vê-los avançar, crescer, progredir, irmão. Mas tudo passa muito rápido na nossa vida. E aí a pergunta que eu faço a você, para que a gente possa caminhar para o desenvolvimento daquilo que eu escrevi, é: você já percebeu isso na sua vida? Você já percebeu que o tempo está passando? Você já percebeu que o tempo está passando, inclusive de forma acelerada? Você faz parte desse grupo de pessoas que começa segunda-feira, de repente a gente pisca os olhos, é domingo. É rápido, gente. Sabe, você projeta uma coisa, você programa uma coisa, de repente passa. Você sonha com uma viagem, você projeta, quando você chega lá é o dia de você voltar. Está rápido. Você começa um curso hoje, daqui a pouco, meu Deus, passou tão rápido, você está se formando. Está passando rápido. E está passando aqui, ó, à nossa vista, como que num piscar de olhos. Então que essa noite seja uma noite de despertar para o seu coração. Seja uma noite em que você possa refletir: poxa, como é que eu estou caminhando com a minha vida? O que é que eu estou carregando para o final dela? Será que eu vou poder me despedir usando essa expressão do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei minha fé? Ou será que eu estou apontando lá para o final da minha vida um discurso que vai ser bem diferente desse? Irmãos, eu e você, nós temos muitas coisas que são incomuns, muitas, outras que são comuns. Mas deixa eu dizer uma coisa nessa noite, que talvez você esteja se perguntando o porquê, né? Aí sentado no seu lugarzinho. Um dia, eu que estou aqui, e você, nós vamos sentar numa cadeirinha de balanço dessa. A questão é: o que é que a gente vai contar quando a gente estiver sentado nela? A pergunta que eu faço a você é a seguinte: quando chegar o seu tempo de sentar numa cadeirinha de balanço dessa aqui, ó, na sua calçada, na área da sua casa, num espaço de lazer da sua casa, deixa eu lhe fazer uma pergunta: será que os seus netos vão ter o prazer de sentar em volta para escutar você? Será que você vai ter amigos que viveram uma jornada com você, que vão ter também a alegria de estar lá com você, sentados, conversando sobre tudo que você viveu, conversando sobre as coisas boas que você viveu, o que você construiu, o que você experimentou diante de Deus? Ou será que você ainda não despertou que esse dia vai chegar, e talvez quando ele chegar, nem seus filhos queiram sentar perto de você, nem seus netos queiram parar para lhe escutar? Sabe por quê? Porque você construiu uma história difícil, você construiu uma história de amargura, você construiu uma história de murmuração. Vamos ser verdadeiros, gente? É ou não é assim? É assim. O meu falecido sogro, que morreu no dia 17 de fevereiro de 2008, meu sogro, a única pessoa que morreu e não virou boa. Ô bicho ruim, ô miserável era o meu sogro, gente. Ô caba de peia, maltratava minha sogra, sabe, difícil, deixou quase Luciana passar fome, cortar energia. Gente, essa é a realidade que a gente vê lá do Mossoró, eu e Luciano, dois meninos mesmo que não tinha nada, nada, homem difícil, arranjou outra família, ficou doente, aí quando quase morreu, que ficou debilitado, voltou para a casa da minha sogra. Olha só, terminou a vida sendo cuidado pela minha sogra. Mas um homem de um coração duro, duro, meu amigo, amargurado,
sabe, entristecido, uma pessoa debilitada, que não conseguia andar direito, que não conseguia segurar uma colher direito por conta do problema de saúde que ele teve, mas arrogante. Você terminar a sua vida desse jeito, meu amigo, sem ser celebrado, sabe, você levar para a sua cadeirinha de balanço no final da sua vida esse tipo de testemunho, pelo amor de Deus, gente, a vida passa rápido, a vida passa num piscar de olhos, irmãos. O que é que a gente tem construído? O que é que a gente tem levado para lá? Sabe, que tipo de cena você tem acumulado no seu coração para que você possa compartilhá-la na frente com outras pessoas? Nós estamos hoje conversando sobre um dos heróis da Bíblia, que teve uma despedida digna diante de Deus. Um homem que se despediu do seu filho na fé, mas se despediu com honra. Se despediu sabendo que tinha cumprido o propósito de Deus para a sua vida. Um homem que disse: olha, eu encerrei, eu combati o bom combate, ou seja, eu lutei pelo que valia a pena. Combater um bom combate significa isso. Eu lutei pelo que valia a pena, eu não fiquei lutando, perdendo tempo com o que não tem futuro para a minha vida. Mas eu combati um combate bom. E para você não ficar nesse campo só de igreja, combater o bom combate é você lutar por sonhos que são verdadeiros, é você lutar pela sua família, sabe, é você viver o propósito de Deus para a sua vida, os sonhos que Deus colocou no seu coração. Isso é combater o bom combate, sem querer ferir ninguém, sem querer machucar ninguém, sem querer passar a perna em ninguém, sabe, eu encerrei minha carreira, já pensou? Eu sei que o que eu fiz foi bom. Depois que eu conheci Jesus naquela estrada de Damasco, a minha vida mudou. Eu encerro a minha carreira para descansar em paz, e no final guardei a fé. É assim que esse homem termina. Ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para desabafar, ele tinha tudo para dizer: Timóteo, você não era ninguém quando eu lhe conheci. Eu tirei você da sua casa porque nem pai você tinha. Eu trouxe você para perto de mim, eu investi na sua vida dinheiro, tempo, eu ensinei a você tudo o que você sabe. E agora, na minha morte, na minha partida, nem aqui você está. Já pensou se o coração dele fosse assim? Talvez fosse eu, se fosse você, a gente tivesse feito isso. Mas não, ele conversa com seu filho na fé, e ele começa a se despedir de uma forma linda e digna diante de Deus. Como nós temos escrito a nossa história, irmãos? Como é que você tem escrito a sua? As crianças estão lá atrás agora, aqui só tem adulto. No máximo, adolescente de 12, 13, talvez tenha aqui, que já estão entrando no outro ciclo da vida. Quais são as experiências que a gente está levando? O papo com as crianças lá em cima é sério também, que elas estão ouvindo a palavra. Mas o nosso hoje aqui é sério. O que a gente tem colecionado para levar para essa cadeira aqui no final da vida da gente? Sabe, alguém que no momento certo disse que amava, nem isso a gente tem a capacidade de dizer. Que ama um pai, que ama uma mãe, que ama uma mulher, que ama um marido, que ama os filhos. Sabe, de pedir perdão para não sair levando para uma cadeira dessa no final da vida uma carga pesada demais porque não conseguiu liberar perdão. Sabe, desenterrar sonhos. Você ainda tem vigor, sabe, você ainda é que nem o apóstolo Paulo, que começou a jornada com Jesus, talvez servindo, abrindo igreja com 55 anos, ainda dá tempo de você mudar, de você crescer, de você lutar, sabe, por aquilo que Deus um dia plantou na sua vida, no seu coração, irmão, ainda dá. Eu estou aqui para lhe dizer isso, ainda dá tempo de você escrever um capítulo lindo na sua história, antes de você chegar aqui, porque depois que você chegar aqui, a Bíblia diz que é uma fase de cansaço, é uma fase que você não vai ter mais vigor físico para lutar por muita coisa, é uma fase que você vai usar isso aqui, para conseguir abençoar a geração que agora está assumindo o seu papel, o legado que você deixou, mas a gente precisa construir isso. As coisas não acontecem de uma hora para outra, pelo contrário, elas acontecem rápido, num piscar de olhos. Se a gente não cuidar, a gente deixa de viver muita coisa boa, segundo aquilo que Deus tem projetado para a vida da gente. O primeiro conselho que eu dou, baseado nesse texto, é:
Leve para o seu final tudo que você reteve de bom em sua vida com Deus. Tudo. O que você tem vivido de bom com Deus? Quais são as experiências boas que você tem colecionado com Deus? Sabe? Eu acabei de dizer para vocês algumas coisas que a gente talvez converse. Irmãos, eu acho que eu vou ficar velho aqui, nessa cidade. E quando eu ficar, eu sei que você também vai estar. Vai ser só eu não, viu? Querer, vai ser só eu não. E eu creio que a gente vai ter oportunidade. Já pensou? Me chamou de velha aqui. A menina da calça de couro. Você viu aqui? Não sei nem onde ela está, não é? Alô? Mas amém, Deus abençoe a vida dela, faça prosperar. Deus dê uma vida abençoada a ela, né? Mais roupas de couro para ela, né? Para ela poder pregar, que ela só prega com jaquetas de couro, calças de couro. É só assim, o padrão dela é esse, altíssimo. Então, por visto, numa igreja com 1.500 pessoas, ela vai chegar, irmãos, com segurança lá, cercando ela para poder. Mas é uma menina do meu coração. Mas já pensou, agora não é mais retiro, você viu ela dizendo? É acampamento. Acamps, não é nem acampamento, é acamps, não é? Já pensou? Mas Deus quiser, quando chegar a nossa fase de sentar nessa cadeira aqui, não é? Heitor, Luiz, Rodrigo, não é? Aí vai ter o retiro da melhor idade, só para nós, lá. É eles que vão fazer a comida para a gente, organizar tudo, não é? E a gente só vai curtir. Já pensou, irmão, um ônibus, a gente tudo junto dentro, vai ser maravilhoso demais. Ei, coisa de Deus. Mas a gente precisa construir isso. A gente precisa chegar lá para poder usufruir de tudo que Deus proporcionou de bom para a nossa vida. Eu quero carregar para o final, irmãos, da minha história, coisas boas que eu vivi com Deus, amizades que eu colecionei com Deus, sabe, pessoas que Deus trouxe para a minha vida para celebrar, os milagres que Deus nos fez viver, sabe, os milagres que Deus nos permitiu participar, irmãos. Vocês estão participando de um capítulo da história de uma igreja que está vivendo milagres. Você vai poder um dia contar para todo mundo que estiver perto de você: rapaz, eu me congreguei numa igreja que viu milagres, um povo simples, um pastor simples, mas que Deus decidiu abençoar, foi para um lugar maior, Deus fez prosperar, Deus está abençoando, daqui a pouco tem projeto social para cuidar disso, daquilo. Gente, milagres, isso tudo faz parte de um projeto de Deus para as nossas vidas. Então colecione isso em nome de Jesus. A segunda coisa, leve para o seu final a certeza de que você viveu intensamente a sua vida diante de Deus, que você não ficou com reservas, que você não fez por fazer, que você não deu a Deus do que sobra na sua vida, sabe, quando você deveria ter dado tudo. Gente, ninguém é herói porque dá alguma coisa a Deus. Ai meu Deus, é tão bonito, o pastor doou um terreno. Isso é nada, gente, a troco daquilo que Deus já fez na minha vida, na vida de Luciana, na vida das meninas. Deus me apresentou vocês, hoje eu tenho uma família nessa cidade. Hoje eu passei por essa cidade, irmão, sou celebrado em vários lugares que eu chego, alegria, o pessoal me recebe bem, em loja de roupa, aonde eu chego tem crente que vem para cá, incrível, incrível. Chego na farmácia, tem a menina da farmácia está vindo para cá, vai comprar uma roupa, a menina da loja de roupa está vindo para cá. Vou pagar minha feira no supermercado, que aqui é tudo data, né? 8 de abril, 10 de abril, 20 de abril, tudo assim. Aonde eu chego, a menina do caixa: ei pastor, que culto maravilhoso. Isso é mesmo, senhor. Chego na academia, estou malhando com o Ramon, chega alguém para compartilhar alguma coisa: pastor, olha, que palavra aquela de ontem, pastor. Disse: amém, você estava lá. Eu não pergunto mais nada, que eu passo vergonha, que eu não vejo vocês aqui direito. Às vezes eu vou cobrar o povo, eu estava lá, pastor. Disse: amém, pronto. Mas gente, isso é bênção demais. Deixa eu compartilhar uma bênção, só uma bênção, só uma, dessa semana agora. A gente com a paz, com a felicidade. Lu, vamos abençoar a igreja, vamos abençoar a igreja. Sinais da bênção de Deus. Só você perceber, irmãos, sinais da bênção de Deus. A gente decidiu fazer isso, orou, colocou diante de Deus. Eu estava aqui na igreja, deixei Regina, a gente saiu.
Depois a gente voltou para cá, foi conversar com esse casal, uma bênção. Quando a gente chega no outro dia, com essa alegria do mundo todinha, que Luciana vai fazer o almoço, quem é que acaba? O gás. Gás da casa do pastor acaba, viu também? Acabou. E o gás só acaba, irmãos, que hora? 11h30, meio-dia, só acaba nesse horário, é impressionante. Sabe, eu acho que tem um demônio ali embaixo, não tem cabimento não, gente. Só ali, espera aí, que eu vou saber se ele é crente agora mesmo, né? Vou atanasar a vida dele agora, saber se ele é pastor mesmo, se ele é crente, aí vai lá e acaba. É assim, gente. Aí beleza, Luciana ligou para mim, amor, venha logo, que o gás acabou e tal. 3 contas digital que eu tinha, Nubank, PagSeguro, PicPay, saí transferindo tudo que tinha de uma para outra. R$8 de uma, 25 de outra. Aí juntei lá o valor do gás e fui comprar o gás. Pronto. Tudo que vocês fazem, a gente faz também. Tudo que vocês vivem, a gente vive também, gente. Tudo. Cheguei para comprar o gás. Aí adivinha? O depósito do gás, quem é que estava lá? Uma pessoa da igreja. Comprei o gás. A pessoa me recebeu e tudo. Quando eu chego em casa, a pessoa vai e fala comigo. Pastor, me perdoe, quando você estava sendo atendido, eu tive que entrar para cuidar de um negócio lá e tal. Eu disse, não, querida, fique na bênção, deu tudo certo. Não, pastor, porque eu queria lhe abençoar. Olha só, a bênção. Aí eu disse, pois abençoe. Né? Pois abençoe, né, Gabriel? Quer abençoar? Abençoe, bora abençoar. Disse, pastor, eu vou para a igreja, pastor. Você já me abençoou tanto lá na igreja, você já cuidou tanto da minha vida, você já pregou tantas palavras que edificaram a minha vida. Pastor, enquanto você estiver em Açu e eu tiver esse comércio, você não paga mais gás. Olha aí, já pensou? Que bênção. Isso é bênção demais, gente. Olha aí. Aí no outro dia, chega o peixe na minha casa. Meu Jesus. No outro dia, do nada, um casal, o caba nem da igreja ainda é, irmãos. Pastor, você quer almoçar comigo? Eu disse, bora. Aonde? Aí disse, pastor, agora em Mossoró. Meu irmão, comi tanta carne, que até agora eu estou arrotando carne. Que bênção, irmão. Foi pagar a conta, ele disse, não, pastor, a gente vai lhe abençoar. Amém, irmãos, abençoe. Jesus, abençoe, abençoe, abençoe. Pode abençoar mais, abençoe, Jesus. Mas, gente, uma decisão que você tem de lançar sementes, esse tipo de coisa, Deus apresenta pessoas. A gente pede uma coisa a Deus, Deus apresenta pessoas. Eu quero levar para a minha velhice essas pessoas. Eu quero levar para a minha velhice essas histórias. Eu quero contar para a próxima geração essas histórias do que Deus fez, como Deus fez, como Deus cuidou, sabe? E eu faço isso de propósito. Eu reúno as meninas e digo, está vendo isso aqui? Isso aqui foi Deus que fez, foi Deus que mandou. Se sua mamãe vai fazer comida hoje, é porque Deus mandou esse gás aqui, Deus mandou isso para cá, Deus, para colocar na cabeça delas uma história que está sendo construída segundo a bênção de Deus, irmão, sobre a nossa vida e a nossa história. Então decida colecionar, decida viver intensamente o que Deus tem para a sua vida. A terceira e última coisa, leve para o seu final a sua fé e a certeza de que valeu a pena viver uma vida e uma história com Deus. Vale a pena, irmãos, guardar a fé. Não negocie sua fé, não negocie quem você é em Deus. Não deixe que pessoas possam falar coisas que matem a sua fé, sabe? Não deixe de ser um alvo do amor de Deus. A gente às vezes abre o nosso coração e o nosso ouvido para muita gente, e precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Nem todo mundo que está na terra serve a Deus. Existem pessoas que estão nessa terra, nesse mundo, que não servem a Deus, e por terem o coração vazio, às vezes elas servem ao diabo. E a gente precisa ter essa consciência. E às vezes o diabo planta essas pessoas do nosso lado para roubar nossa alegria, para roubar nossa fé, para roubar nossa paz, entende? Sugar as nossas forças com palavras duras. Eu sei porque eu já passei por isso.
De às vezes você está com a mesma pessoa, e a pessoa não quer mudar, a pessoa não sinaliza mudança, a pessoa não quer. E às vezes você deixa de estar abençoando a igreja, de estar escrevendo uma pregação, de estar visitando um irmão querido, às vezes para estar ao lado de uma pessoa que você está com dúvida se aquela pessoa de fato quer alguma coisa diante de Deus, ou se é o diabo que está plantando ela para tomar seu tempo, para tomar sua alegria, para roubar seu sorriso, a sua esperança, sabe, de que Deus está fazendo. Irmão, em nome de Jesus, guarde a sua fé. Cuidado com quem você anda, cuidado com o que você escuta, cuidado, guarde a fé aqui, dentro do seu coração, não negocie isso, que você possa chegar naquela cadeira, sabe, em nome de Jesus, com a fé aqui escondida no seu coração. Como a nossa igreja é uma igreja que é conhecida por muitos jovens, há um conselho que tem na Bíblia, para a gente caminhar para o nosso final. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Olha que coisa linda. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aí a gente chega no capítulo 12, versículo de número 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: eu não quero terminar minha vida assim não, gente. Eu não quero chegar no final e olhar para os meus últimos dias, olhar para os meus últimos anos e dizer assim: eu não tenho prazer neles, eu não tenho alegria neles. Deus me leve logo, que eu não tenho mais. Eu quero ser alguém que vai chegar ao final para celebrar, para viver, para sorrir, para olhar para trás e dizer que valeu a pena. É assim, irmãos, que nós queremos terminar. Eu espero que seja assim que você termine a sua história aqui nessa terra. Mas como nós temos vivido hoje? O que vai ser contado amanhã precisa ser escrito hoje. O que vai ser vivido amanhã, irmãos, precisa ser escrito hoje. Se você não escreve hoje, isso significa que alguém vai escrever por você. Então decida escrever hoje, decida tomar decisões hoje, decida avançar hoje, decida resolver hoje, decida viver algo novo hoje diante de Deus, para que amanhã você possa usufruir desse dia, sabe? Você já imaginou você contar na sua história, assim como o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, quando ele cai daquele cavalo e entrega seu coração a Jesus? A minha vida, ela foi marcada por algo muito especial. Dia 5 de maio de 2024, foi uma noite que marcou a minha história. Você já imaginou você contando isso daqui a 30 anos? A nossa vida, ela é para ser vivida dessa forma, e não por tragédias, e não deixando a vida me levar, a vida leva eu. Você não vai chegar em nenhum lugar. Agora, as decisões que nós tomamos, elas nos impulsionam a vivermos algo com o Senhor. Eu quero, queridos, eu quero terminar o meu ciclo deixando legados. Tem muita coisa que eu preciso entregar diante de Deus, tem muita coisa que eu preciso avançar, tem muita coisa que eu preciso melhorar diante de Deus, mas assim como você, lembre-se disso, a sua vida está ligada à minha. Nesse ponto ela está. Um dia, não sei quando, alguns antes, outros um pouco depois, mas um dia nós vamos nos encontrar aqui, nesse lugar. A diferença está naquilo que eu vou carregar até lá, daquilo que você está carregando. Essa vai ser a diferença. Se você vai sentar aqui para celebrar,
ou se você vai sentar sozinho nela para murmurar. É sobre aquilo que vamos carregar. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, numa cadeira bonita dessa aqui, sentar nela no final da minha vida, com a coberta dessa, que todo mundo diz que velho tem frio, né? Uma meiazinha nas pernas, bonita. Eu acho que Heitor vai estar do meu lado. Meu guerreirão Luiz Paulo, que é um amigo fiel, vai estar do outro, sem cabelo mais. Mas, irmãos, para contar boas histórias, boas histórias, tomar um bom café. Eu fiquei pensando em alguma coisa para falar para vocês, do que eu sonho para o meu final. E, sobretudo, eu acho que tem uma coisa que vocês já sabem que eu vou falar, pelo menos quem caminha comigo já espera isso. Eu quero chegar nessa época aqui, para dizer para os meus netos, para dizer para a próxima geração, que vai estar vivendo coisas maravilhosas, que eu fui um homem que decidiu viver uma vida para fazer Jesus crescer. Um homem que amou uma mulher só, que criou 2 filhas, que foi abraçado por uma cidade, que conheceu um monte de gente bonita, que entenderam o que é fazer o nome de Jesus crescer, e que experimentaram os maiores milagres que uma geração poderia experimentar. Um povo que se tornou referência numa cidade, um povo que se transformou referência num estado, um povo que vai ser lembrado no Brasil pelo que Deus vai fazer. É assim que eu quero terminar os meus dias, lembrando de como foi bom fazer o nome de Jesus crescer, lembrando o quanto a gente viveu coisa boa aqui. Eita, das cortinas bege, quando eu pintei as paredes de preto, que o povo dizia que era a igreja do cão. Tanta coisa boa, gente. Do dia que os meninos entregaram a vida a Jesus, olha só. Do dia que você levantou a mão, eu tenho aqui tantas memórias guardadas, e algumas pessoas assim bem especiais, que levantaram a mão e vieram aqui chorando, entregar a vida a Jesus. Do batismo das minhas filhas, do batismo de vocês, ixi, dos casamentos que eu fiz, olha só. Casei quase todos os jovens dessa igreja, ainda vou casar mais. Participando da vida de um montão de gente. Quantas criancinhas eu coloquei a mão na cabeça, abençoando, olha só. Talvez eu faça isso com os meus netos. Já pensou? Fiz isso com tantas crianças aqui em cima, de botar a mão na cabecinha, Deus, consagramos ao Senhor. Talvez um menino desse tenha a foto guardada. Aí, pastor, esse dia aqui foi o dia que você me abençoou. Ele vai estar pregando aqui no meu lugar. Vai ser lindo demais, gente. Vai ser especial, viu? Lindo. Sentar nessa cadeira aqui com vocês, para poder lembrar tudo que a gente viveu, para poder olhar um para o outro e dizer assim: ei, gente, está chegando o nosso final. Mas nós combatemos o bom combate, estamos encerrando a nossa carreira e guardando a nossa fé. Agora a gente vai se encontrar com o papai daqui a pouco, e a nossa coroa, o nosso galardão está na mão dele, do justo juiz, que vai nos receber em glória.
Como é, irmão, que você quer terminar a sua jornada? O que é que você tem escrito hoje? Que decisão você tem tomado hoje? Hoje você tem 15, num piscar de olhos você vai ter 30. Num piscar de olhos você vai ter 40. A vida vai passando. Aí você quer trazer o que para cá? Você quer trazer bebida? Você quer trazer o que? Vício? Você quer trazer o que? Prostituição? Você quer trazer o que? Rebeldia? Você quer trazer o que? Que você foi alguém que ia para a igreja, mas que não servia em nada? O que é que você quer trazer? Você quer se transformar numa avó em que nem os seus netos gostam de chegar perto de você, de tão amargurada que você é? É isso? Eu não. Eu quero ser o tiozão mesmo, sabe? Se Deus quiser, com 70 anos, vestindo essas camisas aqui, florida, chegando na igreja para cultuar o Senhor com toda a alegria do meu coração, cantando do mesmo jeito que eu canto aqui na frente. Até da minha voz eu vou começar a cuidar, que eu vou cantar do mesmo jeito. Quem senta aqui perto de mim sabe, irmão, eu canto, mas canto, eu gosto de cantar, e vou cantar do mesmo jeito até o fim. É assim que eu quero chegar na minha cadeira de balanço, quando tudo isso passar. O que é que tu tem escrito? Qual é a sua jornada hoje? Que decisão você tem tomado diante do seu Deus? Sabe? Quais são os caminhos que você tem decidido trilhar? Uma notícia que eu tenho boa para você hoje é que Deus é um Deus de novas histórias. Se você está fugindo da sua vida com Deus, Deus é um Deus de novas histórias. Se você ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, aqueles que já são crentes, Deus é um Deus de novas histórias, Sabe, se você precisa de restauração, Deus é um Deus de novas histórias. E hoje, uma história que talvez esteja sendo mal escrita, sabe? Uma história marcada por palavras duras, por declarações ofensivas, por brigas dentro de casa, por discussões severas, por vícios, por bebida, por pornografia, por tanta coisa. Hoje, meu querido e minha querida irmã, que está aqui ou que está assistindo de casa, essa história pode ganhar um capítulo novo, que vai começar assim, no dia 5 de maio de 2024. Eu vi pela primeira vez um pastor sentado numa cadeira de balanço, e aquilo me deixou em crise, porque eu pensava que estava caminhando com um propósito de vida, mas eu percebi que o final dela ia ser um pouco trágico, e eu decidi mudar. Eu decidi procurar ajuda. Eu decidi ser o melhor pai dessa cidade. Eu decidi ser a melhor mãe dessa cidade. Eu decidi ser o melhor filho, aquele que vai honrar o pai e a mãe até o fim. Eu decidi ser um servo de Deus que serve com alegria, com intensidade. Eu decidi viver o ministério que Deus me confiou. Eu decidi abençoar, eu decidi amar, eu decidi elogiar, eu decidi sorrir, eu decidi enfrentar os problemas da vida sem murmurar, mas eu decidi enfrentá-los acreditando que o Deus de toda a terra está comigo em cada capítulo da minha vida. Você tem essa oportunidade hoje de virar a chave. Você tem a oportunidade hoje de fazer uma mudança radical. Agora você precisa. Uma decisão hoje, ela tem impactos para as próximas gerações. Mas essa decisão, irmão, precisa morar no seu coração. Eu não estou falando aqui só para quem está visitando a igreja, não. Para que fique claro, para você não ficar entendendo aí no seu lugar: o pastor está falando isso, que é para entregar a vida a Jesus. Irmão, todo culto aqui tem apelo. Todo culto tem, vai ter. Mas eu não falo isso só para esse público. Eu falo isso para o meu público que está aqui. Sabe, onde é que está seu coração? Você que é crente dessa igreja,
Você já entendeu que Deus está construindo aqui por meio dessa congregação? Você entendeu que a bênção de Deus sobre essa congregação, ela bate na porta da sua casa, nos seus filhos? Você entendeu isso? Ou você ainda não entendeu, está deixando a vida passar e num piscar de olhos, sabe? Os seus filhos vão olhar lá na frente e vão dizer: meu Deus, nas fotos da igreja, nos vídeos da igreja, na história da igreja, eu vejo pastor Samuel, eu vejo Heitor, eu vejo Mundico, eu vejo Fabinho servindo o Senhor. Cadê meu pai e minha mãe? Eles não aparecem em nada. Parece que meu pai e minha mãe não participaram de nada, não contribuíram em nada, não se doaram em nada, não investiram em nada, não choraram, não trabalharam. Essa mensagem é para você também, que precisa acordar para escrever uma história correta diante de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de carregar para esse dia essa frase: nós fazemos parte de um povo que combateu o bom combate, que encerrou bem a carreira e que guardou a fé. Irmão, que Deus abençoe o final desse culto, porque é um final de novas, um final que representa novos começos, é um final que representa o começo de novos capítulos em pessoas que estão aqui, sabe? O diabo não vai destruir a sua história, a não ser que você decida caminhar com ele, fazendo o que ele quer. Mas se você deseja viver uma história nova, um capítulo novo, sabe? Se você sonha como eu sonho, em chegar nesse dia, sabe? Para compartilhar coisa boa, para celebrar a vida, para celebrar tudo que foi vivido diante de Deus, irmão, em nome de Jesus, esse final de culto pode representar novos começos, novos capítulos, novas histórias que vão ser contadas. Deus está falando com você, Deus está falando com você, Deus está falando com quem está em casa. Oportunidades que Deus está dando de você viver algo novo diante dele, coisas novas.